Mas aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, como que é a voz de Deus? Porque sempre que alguém dizia, Deus me disse, eu imaginava um camarada andando por aí ouvindo vozes. E eu ficava pensando, como que é isso? E eu perguntava para ele, como é a voz de Deus? É sempre a mesma voz? É voz de homem? É voz de mulher? É tipo quando você vai falar com um amigo do outro lado, você já reconhece o timbre da voz? Ou se você liga e atende alguém com uma voz completamente diferente, você já pensa em engano? E nesse caso, espiritualmente falando, seria um baita do engano. E eu fui fazendo perguntas e ele só fazia era rir. O Senhor Jesus diz o seguinte no verso 7 de João 16. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou lhe enviarei. Lá em João 14, parece que Jesus está dizendo, por que eu estou indo para não ficar sem ninguém, ele vem. Aqui, em João 16, Jesus está dizendo, convém que eu vá. Jesus está dizendo, eu preciso tirar o time de campo, porque se eu não for, ele não vem. Então agora, não é que o Espírito Santo está vindo, porque Jesus está indo. Jesus está dizendo, eu tenho que ir para que ele venha. E ele começa a dar um outro tom à conversa. Nos versos 12 e 13, Jesus diz, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora Jesus diz, eu tinha algumas coisas para comunicar a vocês, que vocês não têm estrutura para receber, e nem eu, nesse momento, sou quem vai transpor a limitação de vocês. Mas quando o Espírito Santo vier, ele não vai lutar apenas para preservar o nível, ele vai subir de nível. Ele vai trazer um nível de compreensão e entendimento que nem eu consegui colocar dentro de vocês. Nós não podemos diminuir a importância da obra do Espírito Santo. E segundo aos Coríntios, no capítulo 3, a nova aliança é chamada de o ministério do Espírito. Porque tudo que vivemos do arrependimento, novo nascimento, toda a experiência de vida cristã é chamada a obra do Espírito Santo. A transformação do crente de glória em glória na imagem do Senhor é obra do Espírito Santo. Resumindo, não existe vida cristã sem a obra do Espírito Santo. E a Bíblia está nos mostrando que os filhos de Deus precisam da liderança do Espírito Santo. O problema é que nós temos mistificado demais o que é essa liderança. Alguns de nós não acreditamos ser possível, outros de nós acreditamos que alguns possam ter acesso, mas não todos, e muitas vezes nós não temos fé para viver aquilo que está à disposição de cada um de nós. Mas algo que eu e você precisamos ter certeza é que Deus não tem filhos prediletos. Em Romanos 2,11 a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Ele não gosta mais de um do que do outro. Eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu. Aí dá para abrir uma exceção. Brincadeira à parte, quando eu penso nisso e olho para as Escrituras e vejo gente como o apóstolo Pedro, Atos capítulo 10, ele está orando no telhado enquanto preparam o almoço e a Bíblia diz, e disse-lhe o Espírito Santo, alguns homens estão aí à porta e te procuram, vai com eles, nada duvidando. Como alguém pode ter um nível de informação tão clara, precisa como essa, que vai gerar resultados como os que geraram? A porta da salvação sendo aberta aos gentios na casa de Cornélio em Cesareia de Filipe. Depois nós vemos Paulo, por exemplo, Atos 16 diz que enquanto o apóstolo Paulo tentou ir para a Ásia, o Espírito do Senhor não o permitiu. A Bíblia diz que ele contorna tentando a Bitínia e o Espírito de Jesus não deu autorização para seguir. É ali que ele permanece quieto, orando, até que numa visão, um jovem da Macedônia aparecendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Esses homens viviam a liderança do Espírito Santo. Atos capítulo 13, a liderança da igreja de Antioquia, jejuando, buscando ao Senhor, a Bíblia diz, disse-lhes o Espírito Santo. Será que o privilégio de ouvir ou ter a liderança do Espírito Santo era apenas de alguns poucos homens separados, especiais, escolhidos para isso? Não, de forma alguma. Cada um de nós, os filhos de Deus, podemos viver a liderança do Espírito Santo. E essa é a hora que você tinha que ter dado um amém. Tipo, é para mim. Vamos dizer isso junto? Diga, é para mim. Então, se os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia está disponibilizando isso aos filhos. Não é apenas um luxo, não é um acessório, é uma necessidade que todos nós temos de ser liderados pelo Espírito Santo. Eu nasci e cresci num lar cristão, fui apresentado a Cristo desde bem cedo, mas o que demorou, pelo menos digo demorou, comparado com as crianças, hoje são introduzidas na experiência bem mais cedo, meus filhos foram bem mais cedo,
Foi só aos 15 anos de idade que finalmente eu fui batizado no Espírito Santo. Eu nasci e cresci num contexto de uma igreja bem tradicional, né, quase que avessa às manifestações do Espírito Santo. E foi só depois dos 15 anos de idade que eu comecei a ter contato com os dons, com as manifestações do poder do Espírito Santo. E eu confesso que eu fiquei empolgado com aquilo que vi. Tinha um pastor que foi o camarada que me deu a primeira palavra profética, pelo menos da que eu me lembro. Meus pais dizem que quando eu era criança as pessoas profetizavam sobre o meu ministério, mas eu não lembro. Mas aos 15 anos de idade esse homem revelou os segredos do meu coração. Falou de coisas que era impossível que ele soubesse. E aquilo trouxe um impacto tão grande na minha vida. Mas no início eu ficava assim muito reticente. Vamos devagar, sem empolgação, vamos analisar bem isso, vamos ver se as coisas são bem assim. Mas eu lembro de uma ocasião que eu falei para ele, falei, meu amigo, quando você diz, Deus me disse, eu já nem duvido mais. Eu já vi Deus te usar tanto. Palavra de conhecimento, profecia, língua, interpretação, revelações tão precisas que eu falei, eu já não duvido mais. Mas aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, como que é a voz de Deus? Porque sempre que alguém dizia, Deus me disse, eu imaginava um camarada andando por aí ouvindo voz. E eu ficava pensando, como que é isso? E eu perguntava para ele, como é a voz de Deus? É sempre a mesma voz? É voz de homem? É voz de mulher? É tipo quando você vai falar com um amigo do outro lado, você já reconhece o timbre da voz? Ou se você liga e atende alguém com uma voz completamente diferente, você já pensa em engano? E nesse caso, espiritualmente falando, seria um baita do engano. E eu fui fazendo perguntas e ele só fazia era rir. E eu não estava nem entendendo porque ele estava rindo. Hoje eu tenho vontade de rir das perguntas que eu fazia. Mas ali eu estava honesto, tentando, sincero, tentando descobrir. E ele olha para mim e diz, Luciano, eu não ouço Deus com o meu ouvido, do jeito que você está imaginando. Eu olho para ele e falei, se você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê? Falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Falei, então você tem um ouvido lá de dentro? Falou, não, Deus fala comigo por meio de uma impressão. Para mim, 15 anos de idade, impressão era coisa de gráfica. Eu não conseguia entender nada daquilo. Eu falei, cara, eu não estou te entendendo. Ele falou, Luciano, menos. Você mistificou um negócio. Menos. Imagina uma coisa simples dentro de você. Eu falei, simples como? Ele falou, parecida com um pensamento ou um sentimento. Quando ele falou aquilo, me ofendeu. Foi como se alguém viesse chutando todos os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado sobre a liderança do Espírito Santo. E eu lembro que eu falei para ele, você está querendo dizer que é parecido com o pensamento e o sentimento? Ele falou, é algo interior. Eu falei, se é tão parecido com o pensamento e o sentimento, que garante que não é você pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou, aquela palavra profética que eu te dei, era eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquela foi boa pra caramba. Não tinha como ser você não tinha como pensar ou sentir aquelas coisas. Ele falou, Luciano, se você quer entrar nesse lugar, você precisa aprender a olhar para isso com simplicidade. E algo que eu aprendi desde o início da caminhada foi que quando falamos da ação do Espírito, da liderança do Espírito, dos dons do Espírito, os resultados podem até ser espetaculares, mas o processo é simples. E aqui nós temos uma grande chave. Naquele dia ele falou, se você não entender a liderança do Espírito Santo, você não vai muito longe nos dons. E quando eu comecei a correr esse Brasil, orar pelas pessoas, vamos orar por enchimento do Espírito, vamos pilhar o povo para receber os dons, buscar os dons, mover nos dons. Um dia o Espírito Santo falou comigo, ei, se você quer efetividade em levá-los a andar no meu poder, priorize ensinar como eles vivem a minha liderança e o relacionamento comigo. Porque esse é o ponto de partida. Então eu lembro que naquele dia, aquele pastor olhou para mim e falou, deixa eu tentar te ajudar a entender como Deus fala. Ele olhou para mim e perguntou, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, isso eu tenho. Ele falou, se você saísse pela porta da igreja agora e na rua, um caminhão, uma jamanta carregado te atropelar, se fizesse picadinho de você, ele foi bem dramático. Ele perguntou, você tem certeza que você está salvo? Eu falei, na hora. Ele falou, alguma vez Jesus já te apareceu? Dizendo, meu filho, eu mesmo te garanti com o meu sangue, tu está dentro. Eu falei, não, nunca vi Jesus. Ele falou, algum anjo te apareceu, te apresentando uma cópia do livro da vida, dizendo, está aqui no número de protocolo tal, apresenta na entrada. Eu falei, também não. Ele falou, você nunca viu o anjo? Eu falei, nem anjo, nem o livro da vida. Ele falou, mas pelo menos você viu o céu? Te mostraram para onde você vai? Eu falei, não. Ele falou, então você nunca viu coisa nenhuma, não. Ele falou, pelo menos você ouviu uma voz de trombeta angelical, anunciando, chamando seu nome, dizendo que você é parte dos salvos. Eu falei, também não. Aí ele olhou para mim e falou, você nunca viu nem ouviu coisa nenhuma? Eu falei, não. Ele falou, como é que você sabe que você é salvo? Eu falei, eu sei, porque sei, porque sei. Se fosse hoje eu teria dito como é que eu sei, não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia, eu sabia.
Eu só não sabia de onde vinha tanta sabeção ou sabimento. Mas eu sabia muito. E naquele dia ele falou assim, eu vou tentar te explicar pela Bíblia a fonte da sua sapiência, só para mostrar que eu aprendi a palavra certa. Não é sabeção nem sabimento. E ele me levou, nós lemos aí Romanos 8,14, ele me levou na sequência para Romanos 8,16, que vem assim, como eu disse, na sequência, onde a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E diz como podemos saber que somos salvos, somos filhos de Deus. O Espírito testifica é sinônimo de testemunha, confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele disse, Luciano, essa certeza que você tem dentro de você, ela veio por uma visão? Não. Ela veio por uma voz audível espetacular? Não. Como ela vem? É um testemunho dentro de você. Nem você sabe de onde vem, mas uma convicção se apodera de você, a ponto de você bater o pé e dizer, eu sei porque sei, porque sei. Ele disse, num assunto como esse, segurança eterna, certeza de salvação, Deus decidiu falar não necessariamente por meio de uma visão espetacular, nem necessariamente por meio de uma voz audível, o que te faz acreditar que Ele não possa usar esse mesmo sistema simples para falar conosco no dia a dia? Com o tempo eu fui aprendendo verdades na Bíblia, com Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus quer trazer direção para mim e para você. Agora, nós precisamos entender como a coisa funciona. E naquele dia, aquele pastor simplificou e falou, Luciano, aprenda a escutar seu coração. Ele falou, a frase sou estranha agora, mas principalmente em momentos onde você sabe que sua cabeça não quer fazer algo, vai ficar fácil perceber que aquilo não vem de você. Eu costumo brincar que a primeira experiência você não esquece. Eu estava passando por uma praça da cidade, era um dia frio, eu estava usando a blusa de lã, era ainda um adolescente, e durante muitos anos, quando eu e meus irmãos, à medida que nós fomos crescendo, sendo criados, nós enfrentamos muita dificuldade financeira, e durante muito tempo todo mundo usava roupa ganha, que normalmente não vem em bom estado. Agora eu com o salarinho de office boy, ralei, juntei dinheiro uns meses para dar entrada e parcelei o resto de uma blusa de lã. Dessa você compra numa promoção de loja de departamento. Ainda lembro o dia que eu estava dentro da loja e anunciaram no microfone, promoção no setor de inverno. E aí eu fui lá, aquelas queimas, comprei aquela blusa de lã, o inverno estava acabando. Tinha dia que nem frio direito estava, a gente saía suando, mas eu orgulhoso que agora eu tinha minha blusa nova de lã. Esse dia eu estou com ela. Eu estou passando por uma praça e vejo um mendigo debaixo do banco. E quando eu estou passando perto dele, começa a me chamar a atenção, eu olho para ele. Algo dentro de mim, não era uma visão espetacular, não era uma voz audível, mas algo dentro de mim começa a borbulhar. E aquela coisa interior, que eu não consigo chamar de pensamento, nem de sentimento, aquele testemunho interior parece me sugerir fortemente, aqueça esse homem. Eu lembro que eu parei, fiquei olhando para o mendigo, falei, Deus, se for você, usando aquele sistema simples que o pastor me ensinou. Eu falei, me ajuda a entender o que está rolando. Falei, considerando que o senhor não deve ter planejado que eu passe a noite abraçado com esse homem, o senhor deve estar pedindo a minha blusa de lã. Eu passei 3 anos sem uma dessa. E agora que eu tenho uma, e eu estou olhando esse cara bêbado, dormindo no chão, que não toma banho, vou dizer uma coisa para o senhor. Com ele essa blusa dura 3 dias. Comigo dura 3 anos. Se eu der a minha para ele daqui 3 dias, o senhor tem 2 passando frio. Se eu ficar, é um só. Você percebe essa hora que sua mente está dizendo, eu não quero fazer isso. E nessa hora eu lembrei, quando o seu coração está sugerindo que sua mente não quer, há um forte indício de que não vem de você. Eu não queria dar minha blusa. Eu estava desfilando ela com orgulho. E naquele momento eu fiquei lembrando do pastor dizendo, ouça seu coração. Eu falei, só tem um jeito de saber. Fui lá, acordei o bêbado, falei, Deus mandou eu te aquecer. Tirei a blusa, entreguei, ele vestiu, voltou a deitar e dormir. Nem obrigado o miserável falou, miserável literal. Eu fiquei com uma raiva, eu falei, nem agradeceu. Me deu um arrependimento, a vontade de tomar de volta, me deu nojo de pegar de volta. Aquele misto de sentimento. Eu queria dizer para você que eu ouvi um coral de anjos, que tudo ficou maravilhoso depois daquilo, mas nada, eu estava com raiva dele, com raiva de mim. E eu pensei, acho que deu ruim esse negócio.
E agora, sem saber o que fazer, eu decido ir embora, até porque está frio. E quando eu saio e começo a dar os primeiros passos, o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele me disse, se você aprender a seguir o testemunho interior e ouvir a minha voz, você vai viver uma vida de aventuras extraordinárias.